no norte de Minas Gerais. Excelentíssimo senhora deputada Raquel Muniz, presidente da Comissão de Crise Hídrica da Câmara dos Deputados, senhoras e senhores deputados aqui presentes, distinta representação de vários técnicos, cumprimento toda a mesa da pessoa da Camila, do Ministério da Saúde, meu muito boa tarde a todos. Senhoras e senhores, nós, da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, hoje integrantes 188 municípios de toda a nossa região, que também compõem o semiárido mineiro, vimos e vivemos um sertão diferenciado do descrito pelo nosso grande poeta Guimarães Rosa. Eu, de certa forma, queríamos pedir minha licença de não atentar de forma muito direta ao tocante ao que foi colocado no desafio do tema da qualidade da água e, da mesma forma, o saneamento. Queria adentrar em um outro campo, que é o que nos aflige de forma duradoura, diária e ao longo de alguns anos, que é a falta de água. Que é a falta de água para falarmos da qualidade dela, que é a falta de água nos perímetros rurais, que é a falta de água afetando nossas escolas quando dispenso alunos por falta de água para fazer merenda. Ainda falando de falta de água para comunidades inteiras bebendo água no pote, que ainda é uma figura quase literária do século passado, mas que ainda vivemos lá do nosso sertão mineiro. E não só no nosso sertão mineiro, mas de todas Minas Gerais. Falta de água que hoje aflige cidades inteiras, como a nossa grande Montes Claros, com quase 500 mil habitantes, com mais de 600 mil habitantes, pessoas em estado flutuante. Estamos no estado de 48 horas sem água, algo que, inclusive, afasta o alavancamento, o desenvolvimento regional. Pois as empresas, a primeira hora, é verificar a potencialidade do crescimento, mas se tem a mínima estrutura. E a mínima estrutura é água, e a água não se tendo, perdendo os investimentos. E aqui eu posso destacar, senhoras e senhores, alguns pontos muito sublimes que nós vimos no decorrer desse ano, precisamente desde o início de março, desde o início do ano, que estivemos em Brasília e Belo Horizonte por mais de 20 vezes, muitas vezes em companhia dos senhores deputados, entretanto, com um sentimento de que pouco ou quase nada se avançou. Nós poderíamos aqui olhar para um pouco ao passado e vemos a tão sonhada em nossa região barragem de Berizal. Barragem essa que há mais de 15 anos e 4 meses que a população aguarda a sua conclusão. Obra essa que a sua microrregião se encontra, as suas cidades inteiras abastecidas por caminhão-pipas. E faltam apenas 40% para a conclusão dessa obra. Isso, a conclusão que se chegamos é que a burocracia está vencendo o cansaço nos dias atuais. Se fôssemos aqui falar de um outro grande evento, a barragem de Jequitaí, projeto que há 40 anos atrás já estava em pronto para desenvolver, para investir e para crescer. Da mesma hora, há mais de 15 anos que nasceu em nossas salas como Associação da Área Mineira da Sudene, a grande barragem de Congonhas. Congonhas que, se hoje, há 15 anos atrás, estivesse pronta, automaticamente Montes Claros não estaria passando pela afligem que está passando no momento atual. Então, e isso não fica só em Montes Claros. Posso citar aqui inúmeras cidades, ao exemplo de cidades de Varzilândia e Biracatu, que está no custo mês de 12 milhões de reais para custear caminhões-pipas. Outrora, iniciei falando dos prejuízos que vem provocando a falta de água, mas aqui estamos adentrando em água para beber, em água para o consumo humano, em água dentro de perímetros urbanos que automaticamente leva até ao processo rural. Processo rural que estamos lá, vivendo de acordo com os laudos das nossas equipes técnicas, com prejuízo de mais de 4,5 bilhões, só considerando
não toda a área norte, não toda a área da Sudene, que é 168 municípios, mas focalizando apenas o norte de Minas, com 93 municípios. 4,5 bilhões. E em uma região que, por hora, nós temos um contrassenso, que é um levantamento lá no passado de um estudo da Sudene, de onde demonstra um processo de desertificação, e, por outro, ainda nesse ano de 2017, um estudo do Ministério da Integração Nacional, da qual nos obrigava a retirar mais de 50 municípios do semiárido mineiro, daquele número colocado pela Camila, onde permitimos entrar 100 e poucos municípios do Nordeste, mas, em contrapartida, saímos os municípios porque houve um acréscimo do índice pluviométrico ano, e, da mesma forma, contrariando os dados apresentados pelo Ministério da Saúde. O fato é que vários estudos, muitos deles conflitantes, e o preço ainda que pagamos de uma forma muito alta, de uma forma muito premente, porque se analisarmos isoladamente apenas esse prejuízo dos 4,5 bilhões do norte de Minas, ele acontece de efeito cascata, pois, como o velho ditado, quando a roça não planta, a cidade não janta, e automaticamente essa falta de água lá no campo, ela acrescenta a falta de emprego e a falta de geração de renda cá na cidade. Isso gerando inadimplência, gerando emissão de notas fiscais, gerando automaticamente a emissão e a geração de tributos para a própria União e para o próprio Estado de Minas Gerais. Acontecendo as demissões, e tudo isso a nossas barbas, vendo nos decorrer dos anos, e o mais entristecedor. O que, de fato, estamos fazendo para fazer esse armazenamento? Ora, que estamos numa região onde alguns estudos apontam crescimento pluviométrico, outros apontam baixa, mas o fato é que ainda temos uma média de 600 a 800 milímetros ano. Chuva essa, que aí eu concordo de pleno número grau, concentrada em pouco espaço de tempo. Nós já tivemos, nos últimos anos, concentração de um único mês, chover 500 milímetros. Ora, se nós não temos as nossas vasilhas, vamos dizer, para armazenar essa água, significa dizer que viveremos pelos próximos 500 anos falando, sofrendo e vivendo a mesma crise da baixa do lençol freático, da dificuldade da família bebendo no pote, e da mesma forma é o que nos entristece pelo passado desse ano todo, passado projetos de 15 anos, 40 anos, estamos falando da mesma matéria, como se algo não tivesse evoluído, como se algo dentro dos gabinetes, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, não desse a devida atenção para o fenômeno seca, pois assistimos aí, dias a dias, liberações de recursos para o combate já do contrário, já da água, né? Já das chuvas, já das enchentes, isto do Rio Grande do Sul a qualquer outra parte de regiões chuvosas. Ora, se há recursos para a intervenção, se há recursos para a intervenção na enchente, no desastre, há também que termos políticas para o desastre da seca, para o desastre da convivência com a seca. E isso que nos aflige, porque o tempo passa, o mandato, nossos prefeitos ainda, principalmente 80% com a renovação que ocorreu em todos os municípios, estão aflitos por não ver algo a médio prazo, algo de curto prazo e da mesma forma de longo. Ou seja, nenhuma das três esferas de perspecção, de afrentamento ou da convivência com a seca, nós não estamos vendo de forma concreta, de acontecer e de resolver o nosso problema do nosso cidadão. E daí a nossa esperança ainda perdura, mas que, de certa forma, com o sentimento que nós não fomos ouvidos. E daí, deputada Raquel, os nossos parabéns e os nossos agradecimentos pelo convite, por estar numa comissão tão importante, numa comissão com deputados aguerridos que eu vejo aqui de Minas Gerais, que possa estar sensibilizando da mesma forma a bancada mineira que, como os estudos aqui já apresentados, de impacto da mesma forma da água para beber, da água de produção e automaticamente do nosso pedido de subsídio, junto ao governo federal e o governo estadual, de políticas que vai desde a tecnologia social para armazenamento e captação da água da chuva até grandes barragens,
que vai desde o tratamento daquela família que ainda bebe água com água do pote até as grandes produções, e não podendo deixar de passar pela produção, pela geração de riqueza, e daí onde entra a Lei 13.340, da qual se finda agora em dezembro, a necessidade de prorrogá-la lá no crédito rural. Por que o crédito rural? Porque o crédito rural também produz água. Nós vemos cidades inteiras, como falávamos mais cedo, das cidades de Extremas, sendo contempladas com premiação internacional, porque o município transformou na geração. Mas será que vamos deixar apenas o município com toda essa cruz, com todo esse peso? Será que nós não temos que envolver o Estado e a União com recursos efetivamente mitigatórios e de fomento para a geração desse armazenamento? Vimos no Nordeste uma tecnologia chamada base zero, e o João Bosco falou que já temos várias rodas, não é necessário inventar a roda, mas é necessário que fomentamos essas rodas lá no campo, lá na cidade. E aí, como vejo o meu tempo ainda meados, eu trago uma proposta que é de suma importância, pois nós vimos aqui apresentado pela Camila mais de 181 municípios com situação em decreto de emergência. Há poucos dias atrás nós éramos 256, inclusive decreto este reconhecido pelo Estado de Minas Gerais. E aí nos renovou a esperança de que algo novo iria acontecer. Mas, infelizmente, até o momento que meamos já o mês de novembro, nada aconteceu. Nada foi para frente, nada saiu do papel, ou se chegou ao papel. E o fato é que lá na ponta, a população sofre e a população clama com a esperança de chegar ao socorro, de esperança de chegar dias melhores. Então, nessa mesma linha de raciocínio, a gente vem com esse retrato cruel das viúvas da seca, pois de lá, esses lares, tanto de áreas rurais quanto áreas urbanas, tiveram que deixar seus lares para buscar sua alimentação, o seu pão, em outras regiões, como São Paulo, como o sul de Minas, enfim, é fato que estamos lá assistindo o grande sertão cantado em versos e prosa de Guimarães Rosa, rios, veredas, riachos, todos eles morrendo. E nós, como municípios, como gestores que somos, imbuídos com a manutenção de diversas responsabilidades, já nos colocado com recursos parcos, vendo a situação, uma região com aproximadamente um número, considerando a outros estados, um número vultoso em milímetros de chuva, vendo nada acontecer, ou pouca coisa acontecer. E aí, há nosso pedido, para que nos ajude, nobres deputados, nos ajude numa só voz, junto com o Estado, junto com a União, que possamos tirar do papel diversos projetos, inclusive tramitando nessa casa. Mas, para finalizar, eu deixaria aqui a minha proposta, observando, encampando com um estudo apresentado pelo Dr. Marcelo do Ministério das Cidades, onde que deixou claro que mais de 60% de nossas cidades são abastecidas por águas superficiais. Se águas superficiais, a grande maioria é decorrência de uma reformulação e de uma recomposição do lençol freático por água da chuva. Se água da chuva, o que estamos fazendo para mantê-la essa água da chuva? Já que, principalmente, pela urbanização, pela quantidade de desenvolvimento e de estradas que permite grandes enxurradas e enchentes em 2, 3 horas, 2, 3 dias, já não temos mais essa água sequer para podermos tratar. Prova disso é as cidades que aqui citei. E aí eu deixo o meu desafio a todos nós, junto com a bancada mineira, liderado pela deputada Raquel, e mais uma vez agradecendo pelo convite, que possa trazer em tela a facilitação da iniciativa privada. Pois há mais de um ano trabalhamos com recursos federais, nada ou pouca coisa adiantou. Mais de um ano trabalhamos de forma muito dura junto com recursos estaduais, nada ou pouca coisa adiantou. Então, para finalizar o ano, poderíamos aqui buscar junto à iniciativa privada o recurso que hoje preexiste junto ao Banco do Nordeste, que é o FNE Água. Entretanto, os moldes da qual está sendo predisposto à população não te dá condição de adquirir esse financiamento
e poder pagá-lo. E isso acontece para o pequeno, mas acontece para uma Copasa, e acontece da mesma forma para as parcerias, as PPPs dos municípios, ao invés de ficar mendigando recursos estaduais ou federais, que coloquem o recurso privado para trabalhar em nosso prol. E daí a nossa proposta, só para finalizar, o nosso encaminhamento da mudanças das regras já do hoje existente novo FNE Água, pois hoje o seu juro é de aproximadamente 8% na alíquota máxima. Significa dizer que a possibilidade de você adquirir e não conseguir pagar é muito grande. Significa que torna-se pouco atrativo. Então, aqui, deixo o meu encaminhamento para a mudança das regras do FNE Água, Fundo Constitucional do Nordeste, onde colocaríamos juros máximos de 2% ao ano, carência de 12 anos e 30 anos para pagar, sem comprometer a capacidade de endividamento desse cidadão interessado em adquirir. Pois assim, também, atrelando esse financiamento dessa barragem, desse barramento, que seja desse melhoramento das tecnologias lá da estrada, ou que seja da contenção da água de chuva, porque tudo isso engloba dentro do FNE Água, que já existe, nós estamos apenas adequando a uma realidade de adquirir e de pagar. Pois eu tenho certeza que com essas mudanças, essas cidades inteiras que estamos vendo, principalmente essas que ainda têm seu curso d'água superficial, mas também aquelas que já secaram suas nascentes, eu tenho certeza que lá o cidadão comum irá financiar essa estrutura, irá ter esses barramentos de água, irá ter isso significa impacto no poço artesiano menor, porque o gado, a galinha, o porco, que vai beber nesse barramento, ele não vem beber do seu poço artesiano. Da mesma forma, ele tem uma água de boa qualidade, pois nossa região, inclusive, tem um problema sério de poços artesianos secando, mas o mais grave é poços artesianos com água, mas salobra, incompatível para o consumo humano. E aí a dificuldade de você ter, mas ao tempo ter um investimento, mas não ter. E aí essa condição da minha proposta do FNE Água, moldando nessa condição, para que possamos produzir água doce, podemos produzir preservação, podemos produzir rios perenes, veredas perenes, automaticamente, dentre outras medidas mitigatórias, mas toda ela passa pelo nosso, como colocou o João Bosco, dos nossos lençóis subterrâneos, que é a melhor condição de armazenamento da água, que seja ela da chuva, obviamente que enxurrada também é da chuva. Então fica aqui o meu desafio para toda a comissão e a proposta. No mais, meu muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor José Reis Nogueira de Barros, presidente